Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus, que a doce e gloriosa paz do nosso Senhor possa abundar em vossos corações. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção, manhã de alegria. Nós queremos nesta manhã pensar um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. O apóstolo São Paulo diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como compreender isso? Parece que o apóstolo São Paulo, ele fracassou aqui no tocante aos desejos do seu coração. Porém, na verdade, ele olhou para as suas necessidades, aquilo que ele precisava de fato. Às vezes, o que nós precisamos, irmãos, não é o que nós queremos, ou queremos aquilo que não necessitamos. Então, vamos caminhar e pensar assim, vamos aprender com o fracasso. Como aprender com o fracasso? É possível isso? Sim. Se nós atentarmos para tudo o que acontece conosco, nós vamos observar isso. Porque maior derrota do ser humano não está propriamente em quando as coisas não dão certo para eles. E sim quando as coisas dão... E sim quando as coisas dão certo. Não é quando não dá, mas é quando dá certo. É isso que eu quero dizer. Em Deuteronômio, capítulo de número 8, do versículo 13, Deus traz uma recomendação para o povo dele. E ali então nós vemos que a Bíblia diz assim, olha, tome cuidado, cuide, porém, quando vocês conseguirem, em outras palavras, o objetivo, e começarem a crescer, aumentar o vosso gado, e vocês tiverem fartura, entrarem na terra, conseguir prata, conseguir ouro, cuidado, para não esquecerem do que Deus fez por vocês. Atenta-se, porém, para as providências de Deus, em outras palavras. O que Deus havia feito em suas vidas. Moisés advertiu os israelitas sobre o perigo de se esquecer. Ali, onde nós estamos mencionando, em Deuteronômio, nós vamos encontrar Moisés falou sobre a experiência do deserto. Você lembra das experiências do deserto? Os israelitas tinham escolhido o grande problema que a Bíblia fala nesse versículo do castigo de Deus, deles perecerem e passar por problema no deserto, o próprio tempo de 40 anos no deserto. Foi propósito de Deus para testá-lo. Vamos dizer, foi um fracasso para Israel. 40 anos no deserto foi um fracasso total. Porém, dentro do fracasso, Deus trabalhou de maneira provando para eles que Deus estava com eles. Não deixou faltar-lhe nada, né? Eles tinham escolhido, isso é importante dizer, deliberadamente eles escolheram desobedecer a Deus. E isto é perigosíssimo. É o grande perigo hoje, quando a pessoa escolhe, decide deliberadamente a desobedecer. Então, tiveram que fazer todo aquele percurso por 40 anos no deserto, andar no deserto. A experiência do deserto não deve ser descartada de forma alguma, sabe? Não foi desperdício, foi um aprendizado. Às vezes as coisas que acontecem conosco, que nos faz parar um pouquinho os intentos nossos, os nossos objetivos, tem que dar uma pausa às vezes na vida, parar de alguma maneira, refletir, refazer, né, se retomar na caminhada
ela não pode ser desperdício. Momentos de reflexão, de você ter que desembainhar a espada, ou melhor, embainhar a espada, guardar todas as coisas, parar com tudo que você está fazendo. Parar de pelejar, de ansiar, de querer e refletir. Por que que isto não está dando certo? Por que que eu tenho lutado, tenho pelejado, tenho feito tanto e não tenho conseguido? Moisés lembrou os israelitas de que Deus conduziu eles durante estes 40 anos no deserto a fim de humilhá-los e de prová-los. Humilhar e provar. Porque Deus castiga e prova aqueles que Ele ama e aqueles que têm por filho. E a Bíblia diz: que pai é que ama e não corrige? Que pai é esse? Agora, há algumas controvérsias, algumas contradições, se posso dizer assim, para não dizer algumas interpretações equivocadamente, erroneamente, com respeito ao que a palavra diz. Claro, feito com pessoas sem autoridades para fazer o que eu não tenho direito e ninguém tem de interpretar. Quando a Bíblia diz sobre o castigar ou fustigar, a palavra fustigar, ela quer dizer bater com vara. Corrigir, que é o que a Bíblia fala em Provérbios 23 sobre os filhos, fustigar os filhos com a vara, bater com a vara. Isso não é irresponsabilidade. Isso não é pai ser delinquente. Delinquente é não corrigir, não exortar. Mas o que leva a não corrigir, não exortar, é a falta de amor. Apesar que há muitas formas, e nós não vamos entrar diretamente nisso, basicamente, porque, aliás, eu tenho uma escola falando sobre isso, uma escola dominical, que fala exatamente sobre isso aqui. A disciplina, a palavra de Deus, o título é: a palavra de Deus é absoluta, tem que ser absoluta. Então Deus trabalhou com eles exatamente, porque Deus tinha o melhor para eles, Deus queria o melhor para eles. Porém, Deus estava levando eles, assim como lemos, Paulo disse: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Eu preciso aprender com isto, aprendendo com o fracasso. Irmãos, olhar para eles de uma forma como deve ser. Moisés lembrou eles isso, que Deus levou eles por ali para poder humilhar. Deus usa o nosso fracasso para esvaziar-nos, às vezes, de nosso orgulho. Deus pega o fracasso, nada mais é como a escola. O fracasso é a faculdade para aprendermos que, se existe uma bagagem que não devemos carregar conosco nessa viagem, é o orgulho e a soberba. Então, eles trazem o fracasso, para que nós possamos, então, com o fracasso, deixá-lo de lado. O orgulho é a raiz principal da maioria de todos os pecados. Sabia disso? O orgulho é a raiz principal da maioria de todos os pecados que se cometem hoje. A pessoa se deixa se envaidecer, acha que ela é soberana, ela não tem que aprender mais, já aprendeu tudo. Isso é orgulho, isso é soberba da vida. Nós somos eternos aprendizes e podemos aprender até com o fracasso. Sim. Então, o orgulho ele elimina as nossas necessidades. O orgulho ele é tão maligno que o orgulho elimina a necessidade que temos de confiar em Deus. Olha como é terrível o orgulho. A pessoa acha que ela não precisa confiar mais em Deus. Ela confia nela, na sua sabedoria, no seu grau de escolaridade, na sua popularidade. E isso tem arruinado muitas pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos, nos livre disso, do orgulho, da soberba. A iniciativa, a nossa desobediência a Deus, se dá também daí da vaidade. Quando nos tornamos vaidosos, a vaidade corrói a nossa comunhão com Deus. O orgulho separa e a vaidade corrói. Eu disse que o orgulho ele elimina a confiança em Deus e a vaidade corrói a comunhão com Deus.
O fracasso, ele é uma poderosa, vamos dizer assim, ele tem o poder, o fracasso é a humilhação do orgulho, sabia? Ele vem para humilhar, para massacrar, para desfazer e eliminar o orgulho. O fracasso serve para isso. Então o apóstolo São Paulo reconheceu disso, quando ele orou 3 vezes para Deus tirar dele aquele espinho na carne. Depois Deus disse, a minha graça te basta. E ele diz assim, olha, para que eu não me gloriasse, para que eu não me tornasse orgulhoso e trouxesse a glória para mim, Deus permitiu que algo semelhante me acontecesse. Então nós vamos observar que e quando isso acontece conosco, a soberba da vida, ela amplia a nossa incapacidade. Sim, ela amplia a incapacidade. Né? A fraqueza amplia a nossa necessidade e a confiança em Deus. Você pode ter certeza. Paulo diz, quando eu estou fraco, então eu estou forte. Por quê? Exatamente porque quando então eu sinto assim, eu sinto que eu estou inteiramente dependente de Deus. E aí é onde eu posso receber dele. Aí é onde eu alcanço a misericórdia. Aí é onde que eu sou forte. Da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da provisão de Deus. O soberbo acha que não precisa. O orgulhoso acha que não precisa. Nós somos necessitados e carentes de Deus. Portanto, então, aprenda com o fracasso. Todos nós fracassamos de alguma forma na caminhada. Mas na hora que no fracasso, e esse fracasso pode ser perda de alguma coisa, você pode perder algumas coisas da sua vida, mas a consciência sã em Deus, a sabedoria, a lucidez espiritual não te deixa se perder com as perdas e ela abate o orgulho, a vaidade e leva-nos a depender cada vez mais de Deus. Amém? Esteja, pois, na dependência de Deus e confia nele. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.